E enquanto a rainha estava sendo levada até o castelo, vimos a Mimi dando adeus pra ela e pedindo pra que ela se cuidasse. E por mais que estivesse feliz que ninguém tinha se machucado, a Mimi ainda estava um pouco triste, pois aqueles doces deliciosos não prestavam mais pra nada. E assim ela prometeu que quando encontrasse a pessoa responsável por aquilo, iria encher ela de porrada. E em seguida vimos as empregadas correndo até a Mimi, e elas disseram pra ela que não precisava se preocupar, pois elas iriam fazer a limpeza. E também disseram que iriam chamar um guarda pra escoltar ela pra dentro do castelo. Mas ao ver que todos estavam bastante ocupados, a Mimi falou que não precisava, pois ela iria sozinha. E enquanto ela corria, as empregadas ficaram surpresas, pois a Mimi realmente era muito rápida. E após o braço direito do príncipe voltar, eles informaram pra ele que a Mimi estava voltando pro castelo sozinha. E assim ele ficou bastante surpreso, pois afinal de contas tinham acabado de tentar atacá-la. E assim ele começou a correr à procura dela, pra que mantivesse ela em segurança. E após andar por alguns minutos, a Mimi aparentemente acabou se perdendo, pois ela não conhecia aquele lugar. E então do nada esse homem apareceu e tentou abraçá-la, mas a Mimi se esquivou dele. Meio sem graça, ela ofereceu a ele seus cumprimentos e deu adeus a ele. Mas aquele homem continuou insistindo e falou que fazia bastante tempo que eles não se viam. E em seguida vimos a Mimi se lembrando do que sua amiga havia dito, pois aquele garoto fazia parte da família real e se chamava Mukai. E além do mais, ele também era primo do príncipe Renato. E por mais que ele não fosse o inimigo do príncipe, ela disse que ele era o inimigo das mulheres. E por mais que ele parecesse jovem à primeira vista, ele já estava na casa dos 30. E então a Mimi concordou com a sua amiga, pois ele realmente tinha cara de mulherengo. E assim ela decidiu que iria tomar cuidado com ele. E após isso vimos ele comentando que tinha visto a luta da Mimi e falou que tinha sido impecável. E ele falou até mesmo que a Mimi era muito interessante e que talvez acabasse se apaixonando por ela.